hoje. Como o Maurício disse, esses instrumentos têm uma sonoridade muito delicada, então sentem mais para frente mesmo, abram bem os ouvidos, porque o som é bem delicadinho, né? A gente está acostumado com tanto barulho externo assim. Então, eu espero que vocês consigam perceber a beleza da sonoridade de cada um desses instrumentos. O programa de hoje é dedicado aos instrumentos do Renascimento, a vihuela de mano e o alaúde renascentista. Eu vou começar a primeira parte do programa tocando a vihuela de mano, que é esse instrumento. Eu vou falar bastante sobre os dois instrumentos durante o programa, mas eu começo tocando uma peça do primeiro livro de música impresso na Península Ibérica para a vihuela de mano. O livro se chama El Maestro, de Luiz Milan. E eu vou começar tocando uma fantasia, que é uma peça de caráter livre, que, embora esteja ainda relacionada com a música vocal, mas ela já explora bastante as características do instrumento. Familiarizado. Quando a gente volta na história anterior ao violão, há diversos instrumentos de cordas dedilhadas que antecederam esse instrumento. Uma família de instrumentos que a gente chama a família das guitarras, que tem a forma já do violão, e a família dos alaúdes. A vihuela seria um instrumento mais parecido, né, com o violão, mas com cordas duplas, com uma afinação parecida com a afinação do alaúde, e que tem algumas características de construção que valoriza a música contrapontística, aquela música onde várias linhas dialogam entre si. Então os vihuelistas transportavam essa música para esses instrumentos.
uma grande produção no século XVI de música para vihuela, uma música muito refinada, feita para ambientes pequenos, dentro da corte. Vihuelistas eram contratados pelas cortes para ensinar os nobres a tocar ou para tocar para os nobres. E é o caso, por exemplo, desse primeiro livro do Milan, que foi dedicado para o rei Dom João III. Foi um livro pensado mesmo para ensinar pessoas a tocar vihuela. Eu vou seguir com duas pequenas peças, são 2 sonetos com a ideia mesmo de pequeno som, pequena melodia, de Henriques de Valderrábano. Valderrábano, um vihuelista que possivelmente viveu ali na região de Burgos, onde é Burgos, né, na Espanha hoje, e que ele tinha todo um lado muito místico assim com a vihuela, né? E ele fala uma coisa muito bonita, que ele escreveu um livro que se chama Silva de Sirenas, de onde vem essas músicas, né, que eu vou estar tocando. E ele diz que essas sirenas, né, eram as musas que quando tocava a vihuela, essas musas faziam com que a harmonia fizesse com que a gente pudesse perceber melhor a beleza da música e a beleza de todas as coisas e do nosso próprio aprendizado. Então, de Henriques de Valderrábano, 2 sonetos. ainda do livro El Maestro, de Luiz Milan. Nesse livro, Milan compõe fantasias, que são as peças de caráter mais
improvisatório, mais livre, né, sem uma forma definida. As pavanas, que são peças de dança. A pavana era uma dança típica da corte renascentista, uma dança com caráter processional, onde as pessoas entravam na corte lentamente, né, uma coisa quase uma caminhada, mais do que uma dança. Essa dança predominou em toda a Europa, e Milan ele foge um pouco do padrão assim da dança, porque dentro dessas pavanas que ele compõe, ele elabora mais, quase como se fosse uma peça, uma fantasia, uma peça livre, mas ele tenta ainda assim se prender à estrutura métrica dessas danças. Eu vou tocar 6 pavanas dele na sequência, que elas formam um ciclo bem harmonioso.